Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um meteoro que passou pela política brasileira. Jânio Quadros. Com uma campanha incrivelmente diferenciada, Jânio Quadros vence as eleições de 1960 com um slogan extremamente interessante: varre, varre, vassourinha, varre o vandalismo, varre a corrupção. Era um momento de pesadas acusações contra o presidente Juscelino Kubitschek. Os anos dourados tinham acabado, agora era preciso pagar a conta por tudo que Juscelino Kubitschek tinha conseguido no nosso país. A construção de Brasília, 20 mil quilômetros de estradas de rodagem, toda a infraestrutura obtida no governo Juscelino Kubitschek havia custado muito caro ao Brasil. A dívida externa havia dobrado, a inflação havia subido consideravelmente e essa conta seria paga pelo próximo presidente. E o próximo presidente seria Jânio Quadros. Com uma campanha espetacular, Jânio Quadros conseguiu uma votação muito expressiva. Na campanha, Jânio Quadros apelou para figuras de linguagem extremamente diferentes. Jânio Quadros usava o cabelo desgrenhado, um óculos torto, uma gravata torta. Jânio Quadros fazia discursos mirabolantes. Jânio Quadros tinha como slogan varre, varre, vassourinha e usava uma vassoura para varrer os palanques enquanto discursava. E as pessoas gostavam muito dessa imagem. Jânio Quadros chegou a fingir desmaio. Segundo ele estava com fome porque havia trabalhado o dia inteiro pelo Brasil e sua campanha. E as pessoas se comoviam com essa imagem. Não é à toa que Jânio Quadros passou de prefeito de São Paulo a presidente da República num período muito curto de tempo. Ele foi eleito numa chapa composta por pequenos partidos associados a um partido tradicional brasileiro, a UDN. A União Democrática Nacional reunia naqueles tempos políticos modernizadores que tinham um discurso de ética, transparência na condução da coisa pública. Todos tinham muitas expectativas sobre o governo Jânio Quadros. Ao mesmo tempo que a UDN fazia o presidente da República, seu velho rival, aliás, o PSD, fazia o vice-presidente. Na verdade, não o PSD, mas o conjunto de partidos que fizeram coalizão com o PSD. O vice-presidente pertencia ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tradicional aliado do PSD, partido do presidente Juscelino. Esse vice-presidente já tinha sido vice-presidente de Juscelino Kubitschek e ele era João Goulart. Uma curiosidade para vocês, João Goulart foi eleito vice-presidente com mais votos do que o presidente Jânio Quadros. Isso era possível porque naquela época votava-se para presidente da República e para vice-presidente da República separadamente. Jânio Quadros ganhou a eleição para a presidência, mas o seu candidato a vice, o udenista Milton Campos, não conseguiu derrotar João Goulart. João Goulart tinha uma história importante, tinha sido vice-presidente de Juscelino Kubitschek e também ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas, aliás, o ministro mais jovem da história do Brasil. O governo de Jânio Quadros durou pouquíssimo tempo. Ele governa de fevereiro de 1961 a agosto do mesmo ano. Foi um governo muito curto, assim como a sua carreira política foi meteórico esse governo. Um governo marcado por contradições insanáveis. Primeiro porque o presidente Jânio Quadros tinha sido eleito por grupos americanistas, conservadores. No entanto, adotou uma política externa independente. Isso no auge da Guerra Fria. Essa política externa independente acabou confundindo os grupos políticos brasileiros. Ele é eleito por grupos conservadores e faz essa política externa independente. Ele tentava equilibrar essa política externa com uma política interna de controle de gastos, controle inflacionário. O presidente Jânio Quadros herda um Brasil com uma inflação crescente, com uma dívida externa preocupante,
E ele precisava sanear as contas públicas brasileiras, precisava estabilizar a economia. E é natural que as medidas de estabilização econômica sejam dolorosas. Ele então vai congelar salários, vai congelar o crédito. E ao tomar essas medidas ditas conservadoras, ele também desagrada a sua oposição. Com isso, Jânio Quadros acaba se metendo num problema muito sério. Ele que deveria ter o apoio do seu partido, né, da UDN, dos partidos pequenos que compuseram essa chapa que o elegeu para a presidência, ele acaba perdendo o respeito desses grupos por uma política externa independente. E ele pretendia, com isso, talvez ganhar o apoio dos grupos de oposição, só que com uma política interna conservadora, do ponto de vista do controle de custos, de gastos públicos, não é? Ele também não consegue agradar aos setores mais ligados ao PSD e aos partidos que tinham um compromisso com o estilo político de JK, por exemplo. Então, eu poderia dizer com muita segurança que Jânio Quadros não agradou a nenhum grupo político no Brasil porque ele não tinha substância ideológica, ele não se definia, ele não conseguia passar mensagens claras para os meios políticos sobre quais as suas intenções. É muito curioso que, ao mesmo tempo em que Jânio Quadros congelava os salários, congelava o crédito bancário, ao mesmo tempo que ele intervia de forma conservadora na sociedade, ele vai proibir o lança-perfume, ele vai interferir na escolha dos biquínis das misses, ele vai proibir a rinha de galo, não é? Ao mesmo tempo que ele tinha esse comportamento, ele apoia a descolonização africana. Ele condena o embargo econômico dos norte-americanos contra os cubanos. Ele toma medidas que confundem a todos. Dentre essas medidas, a mais famosa é a condecoração a Che Guevara. O presidente Jânio Quadros pede ao comandante do avião de Che Guevara que pousasse em Brasília, isso porque Che Guevara vinha de uma viagem de Montevidéu em direção a Havana, em Cuba, e passava pelo espaço aéreo brasileiro, e ele então pede ao avião que desça em solo brasileiro, sem dar grandes explicações. A história nos conta que nem mesmo o ministro-chefe da Casa Civil de Jânio Quadros sabia de suas intenções, e ele então condecora Che Guevara com a mais importante condecoração da República Brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Isso causa espanto. Em reação a isso, ao mesmo tempo em que ele condecorava Che Guevara, o agressivo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, líder udenista muito respeitado, entregava as chaves da Guanabara a Manuel Verona, que era um anticastrista conhecido mundialmente. E isso mostra que o governo de Jânio Quadros não tinha como ir muito longe. Jânio Quadros não agradara nem aos seus, nem à oposição. Ele conseguiu desagradar a todos, dando mostras de dubiedade, de sinuosidade política que não eram aceitáveis. Ao condecorar Che Guevara, merece este comentário do seu ex-aliado agora, presidente da UDN, Afonso Arinos. Afonso Arinos, em entrevista, diria: Jânio Quadros é a UDN de porre. Isso mostrava a debilidade de seu governo. Não era possível continuar governando o Brasil. Em mais uma medida sinuosa, difícil de se interpretar, Jânio Quadros renuncia à presidência da República em 25 de agosto de 1961. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordina os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa da colaboração. Com esse bilhete, o presidente da República renunciava à presidência. Até hoje não se sabe com certeza quais eram as suas intenções,
Até hoje não conseguimos compreender o que motivou o presidente Jânio Quadros a tomar uma medida tão radical como essa. O que importa é que, naquele momento, o exercício da presidência da República estava realmente ameaçado. Jânio Quadros deixaria o Brasil, estranhamente de navio, seguiria rumo à Inglaterra, onde assumiria uma cadeira de professor na Universidade de Oxford. E assim termina esse mandato meteórico. Na próxima aula, vamos estudar as consequências da renúncia do presidente Jânio Quadros. Vamos estudar a campanha da legalidade que garantiu a posse do então vice-presidente João Goulart.